O programa A Voz de Israel está aqui com Laudo Natel. Ele é empreendedor do mundo do marketing multinível, por assim dizer. E nós estamos no mês da literatura e do livro, especificamente. E aí, para uma primeira pergunta, nosso caro amigo Laudo, como é que você identifica? E aí, se eu concebo uma percepção anterior de que, a olhos vistos, o entendimento, talvez, da sociedade no senso comum, é que o comerciante, o mascate, aquele que troca produtos por dinheiro, ele está apartado dos livros. Isso é verdade? Olá, bom dia. Laudo Natel Silva que está falando. É uma pergunta bem interessante, querido, porque a ciência ou o conhecimento, a evolução, na minha concepção, ela não pode estar desassociada a nada. Acho que tudo que evolui parte do entendimento de você aprender alguma coisa, de você ler alguma coisa, de você absorver alguma coisa. Não tem evolução. Evolução, para mim, é uma vida, ela faz parte do processo evolutivo. Se não estivermos dentro desse mundo de estar aberto ao aprendizado, estar aberto ao evoluir a partir do que o outro tem, do que um livro pode dar, do que um e-book pode nos conceder, de você estar no meio de pessoas que te façam ter novas ideias, de pessoas que têm conhecimento evolutivo, eu acho hoje aliás, hoje não, sempre foi essencial o saber, o conhecimento. Você está falando aí de livros, né? Hoje o mês, né? O mês como esse mês mais apropriado, né? Para se falar sobre isso e está mais pujante, né? Com relação a esse tema. E para mim o livro, não necessariamente é a palavra literal livro, mas a busca pelo conhecimento, ela é essencial para empresário, para vendedor, para secretária doméstica, para professor, para todo mundo. Quando a gente dá um tchau à leitura, ao saber, a buscar conhecimento, a gente está dando tchau à evolução no nosso trabalho, ao crescimento naquilo que a gente está fazendo. Eu sou um leitor de livros, eu gosto muito de ler livros. Para mim, eu finalizo o dia lendo livros, li vários temas de livros, e eu sei o quanto isso para mim é importante para me ajudar a evoluir como pai, como filho, como tio, como empresário, como pastor, como discípulo, como tudo. Imagine como empreendedor, é necessário. Então, a nível empresarial, os empresários que distanciam da leitura, do aprendizado, do saber, eles para mim estão refletindo uma velha guarda aí, um grupo antigo que está perdendo espaço. Mas aqueles que estão antenados, que estão lendo, que estão se permitindo aprender, eles estão sempre criando novidades e caminhos para evoluir no seu trabalho. Na sua percepção, Laudo, esse trânsito seu com as mercadorias, o contato com pessoas, o que é que você percebe enquanto amostragem, digamos? O brasileiro é um sujeito que lê pouco? Pouquíssimo. Para você ter uma ideia, no nosso mundo, vamos dizer assim, pastoral, a estatística é que 5% dos pastores leem. Para você ver o desastre ecológico já começa por aí. Se a gente for olhar a massa, 95% das pessoas são, em tese, governadas por 5%. E o que significa isso? Isso é extremamente pesado só em falar, né? Só em saber, mas é uma grande realidade. Mas por quê? Porque os 5% busca conhecimento, os 5% quer inovação, os 5% quer buscar um mundo melhor, quer pagar o preço de saber mais, de melhorar mais, de ter consciência das coisas. Então, a sua pergunta para mim fica nessa resposta que eu acabei de dar. É doloroso, é triste, mas o brasileiro, infelizmente, ele, a cada dia que passa, está se distanciando mais dessa consciência. Isso é uma prova na realidade da sociedade. Por exemplo, onde estão os novos Einstein? Você percebe algum deles aí chegando? Me diga, hoje estamos vivendo, o nome é Volney. A geração onde os pais, o QI dos pais, infelizmente, né? Olha que coisa, dos filhos, melhor dizendo, é menor do que o QI dos pais. Comprovado cientificamente por estatística que essa geração tem um QI menor, é a primeira em todas as gerações, do QI é menor do que a geração dos pais. O que significa isso?
um desastre ecológico. Se é na política, onde estão os novos líderes? Cadê as torcidas, os líderes de torcidas de colégio? Os líderes novos de comunidades cristãs? Então é uma defasagem generalizada. A gente procura liderança em todos os aspectos, a gente não está encontrando. O que significa isso? Deixamos de crescer, deixamos de evoluir, deixamos de ter o conhecimento como parte importante desse processo evolutivo. É o que eu acredito, o que eu acho. Para finalizarmos, qual a sua percepção com relação à nação de Israel como nação modelo para o mundo? Haja vista que a criança, nos primeiros anos de vida, os adolescentes, os pais sempre estão ali a colocar a Torá para que eles possam estar lendo, absorvendo as narrativas bíblicas. Bom, a questão de Israel, para mim, Israel não é só um exemplo, sabe? Ele é um padrão. Israel é um padrão para o mundo, porque imagina aí, se você olhar toda a história da igreja, a história de Israel, você vai perceber que, mais ainda a história de Israel, você vai perceber que já era para estar extinta há muitos séculos atrás. Foi para a Babilônia, lá era para ter acabado, passou no Egito aí 430 anos, e passou por tantos problemas gravíssimos como a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões, enfim, era um povo para nem existir mais. Mas olha que coisa interessante, esse paradoxo, né, do não existir para ser modelo do mundo hoje em muita coisa. Né? Que coisa interessante, né? Ou seja, eles foram tão treinados, passaram por tantas dificuldades, passaram por tantos apertos, que em vez de deixarem de existir, se tornaram fortes e modelos para o mundo. Então hoje, olhando para Israel, no sentido deste mundo aqui, é da gente parar e dizer assim, meu Deus, tão pequeno, um histórico tão difícil. E hoje o mundo volta-se para ele para aprender muitas coisas básicas da vida, como a sobrevivência, estratégias de guerra, enfim, é tanta coisa que eles ministram para o mundo, né? Não é religião, mas a busca por uma vida espiritual sadia. Vieram de lá, a própria justiça, né? O tom de justiça, aprendemos com ele a cultura judaica. Então, Israel para a gente sempre será um modelo, um exemplo. Claro que quando eu olho para Deus, olhando para baixo, ele ama todos. Tem a sua missão a partir da cruz para todos os povos. Mas não posso esquecer que Israel é um padrão, um modelo, da minha concepção, para o mundo, em muitos valores que estamos